Ó, vamos agora para quem já está pressionado, não está pressionado, é razoável, não é razoável. O time que o Led estava falando que perdeu para o Vasco e parece que não poderia nunca mais perder para o Vasco na vida. Eu estou já olhando para o Telasco porque a gente tem aqui a participação especial numa Buenos Aires ensolarada de Rafael Sibila. Seja bem-vindo, Sibila. Oi, Gabi. Buenos Aires ensolarada, mas é aquele dia que você fica na sombra e põe uma jaqueta porque faz frio, vai para o sol e dá calor. É o outono aqui de Buenos Aires. Estou em frente ao CT do Boca. O Boca não é o adversário do Flamengo, mas é porque é aqui onde o Flamengo irá treinar hoje à tarde. O último treino antes da estreia na Libertadores. Nas redes sociais eu recebi mensagem de alguns torcedores rubro-negros. Pô, aí no Boca de novo. Ano passado não deu sorte contra o Racing. Mas enfim, foi aqui o local escolhido pelo Flamengo para treinar. Um treino bastante importante, porque segundo o próprio Rogério Ceni, será neste treino que ele irá definir o parceiro de zaga do William Arão, entre Bruno Viana e Gustavo Henrique. O Bruno Viana foi titular contra o Vasco no clássico da semana passada e no sábado à noite o Gustavo Henrique foi o titular. Então o Rogério Ceni conseguiu fazer as suas avaliações durante os jogos e hoje fará o seu último treinamento para definir, né? O Rodrigo Caio está suspenso, nem viajou para a Argentina, porque no último jogo da Libertadores da edição passada, o Rodrigo Caio foi expulso naquele jogo contra o Racing no Maracanã, então ele está cumprindo suspensão. De resto, o time está completo com o Pedro que voltou muito bem da lesão, marcando 2 gols contra a Portuguesa, e também com o Arrascaeta. O Arrascaeta que vive todo esse imbróglio aí com a diretoria em relação à extensão do seu contrato, um reajuste salarial. Ontem mesmo, até antes do embarque do Flamengo aqui para a Argentina, ainda no Rio de Janeiro, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, falou sobre o assunto, falou sobre o Arrascaeta, disse que é justo por parte do jogador e do empresário dele pedir um reajuste, um novo contrato, mas que neste momento o Flamengo não tem como acatar o valor pedido, mas que acredita que o time, o Flamengo, né, o clube e o jogador vão chegar a um denominador comum. Então o Flamengo treina hoje à tarde, até porque ontem chegou bastante tarde aqui em Buenos Aires, na verdade chegou na madrugada desta segunda-feira, o avião pousou por volta da 00h15, os jogadores só foram chegar no hotel às 2h30 da manhã, porque aqui na Argentina, apesar da exigência de um teste PCR negativo, ao chegar ao aeroporto de Ezeiza, é obrigatório fazer outro exame dentro do aeroporto, só quando está com resultado negativo feito aqui na Argentina é que os jogadores, a delegação é liberada. Então, por isso, é um trâmite um pouco mais demorado, os jogadores acabaram chegando tarde para o hotel. O adversário é o Vélez Sarsfield, um time importante aqui da Argentina, não está entre os 5 grandes. Fazia 7 anos que o Vélez não se classificava para a Libertadores, mas na Copa de la Liga, que é o torneio que está sendo disputado aqui na Argentina, é o time de melhor campanha, 10 jogos, 7 vitórias. É bem verdade que foi goleado pelo Boca Juniors por 7-1, mas é o time com a melhor campanha, com jogadores com experiência no futebol brasileiro, como o Centurion, que passou pelo São Paulo, e o Manquejo, que defendeu o Flamengo anos atrás. Gabi. Muito bem, Sibila. Manquejo, a torcida do Flamengo, lembra bastante. Qualquer novidade, você grita a gente aqui, por favor. Pode deixar. Bom programa para todo mundo. Um abraço para o Sibila, obrigada pela participação. E ele falou sobre a declaração, né, do Marcos Braz no aeroporto, indo para Buenos Aires, sobre o de Arrascaeta. Vamos ouvir o dirigente. O Arrascaeta, a gente tem uma excelente relação com o atleta. E também com o empresário, quando foi feita a negociação. Tem, de fato, um pleito pelo empresário do jogador. Eu acho que esse pleito é um pleito normal. Se fazer isso. Infelizmente, nesse momento, a gente não pode acatar esse pleito, mas a relação com o jogador sempre foi a melhor possível. É um jogador que a gente respeita muito e um jogador que sempre respeitou muito as coisas aqui no Flamengo, o dia a dia, sempre está solícito, sempre está pronto, sempre um craque de bola. E que com calma, com tranquilidade, a gente vai chegar e vai resolver isso tudo. Muito bem. Marcos Braz falando sobre o Arrascaeta, que aparentemente
não tem mais a lesão que havia sido detectada era pequena, era apenas no exame de imagem, o jogador disse que sentia dores, mas viajou, é um jogador importante. Pedrinho, acha que os erros cometidos pelo Flamengo, a gente já falou muito dos acertos do Vasco da Gama após a vitória, mas os erros cometidos pelo Flamengo são carregados? Ainda há dúvidas para essa partida contra o Vélez, sobretudo ali na zaga? Gabi, eu acho que o Luiz pediu a palavra aí, depois eu falo. Opa, então vai lá, Luiz. Só para fazer um parênteses sobre o Daniel Fonseca, que é o empresário do Arrascaeta. O Daniel Fonseca foi bom jogador, tudo, fez gol na Seleção Brasileira, na Copa América de 95, acho que o Lédio pode me corrigir se eu estiver enganado, que foi nos pênaltis, o Túlio fez o gol do Brasil, então, enfim. Foi um bom jogador, foi empresário do Luizito Soares antes dele ir para a Europa, quando ele foi da primeira vez, aí o Luizito Soares rompeu com ele, para dizer o seguinte, com o maior respeito ao Daniel Fonseca. Eu fiz muitas críticas à condução no primeiro momento do Flamengo dessa questão do Arrascaeta, porque a informação que a gente tinha é que não havia contusão, né? Mas eu quero dizer o seguinte, o Daniel Fonseca é uma grande mala. É uma mala quase sem alça. Ah, mas ele fica rico e o jogador... Mas é verdade, Lédio. Mas o jogador que ele representa fica rico também. Ele conduz sempre assim. Sempre assim. E o Arrascaeta já é grandinho para ficar sendo suscetível a todas as vontades do Daniel Fonseca. Arrascaeta, cumpre seu contrato, falta quase 3 anos de contrato. Vai lá jogar e dar o seu melhor, é o que você tem que fazer. E o Daniel Fonseca já fez essa pataquada no Cruzeiro. Então vamos ter um pé atrás com o tal de Daniel Fonseca. O Daniel Fonseca era seu empresário, Pedrinho? Ótima pergunta e ótima introdução, Luiz. Hein, Pedrinho? Não, né? Você também não era joguete de empresário. Caiu. O fone caiu, eu repito. Eu falava do mala do Daniel Fonseca, porque tem empresário bom pra caramba, mas tem empresário chato, mala, que conduz errado, que só pensa no dinheiro, não pensa no longo prazo da carreira do indivíduo. E aí eu encerrei perguntando o seguinte, o Daniel Fonseca não foi seu empresário não, né, Pedrinho? Não, Luiz. Não, assim, eu sempre fui muito bonzinho, né, mas sempre me posicionei muito. Eu direcionava a minha carreira e os meus empresários só negociavam, e eu direcionava para onde eu gostaria de jogar. E é um ponto importante, porque a gente às vezes cobra do clube e tem que cobrar também do atleta, caso seja isso mesmo. Tem um contrato lá, você tem que honrar e tem que cumprir. Quando o clube reclama que está pagando muito ao atleta, ninguém botou uma arma na cabeça do gestor para ele pagar aquele valor. E agora também é o contrário. Se o valor está lá e o atleta assinou, ele tem que cumprir. Com relação à pergunta que você me fez, Gabi, sobre o Flamengo ele joga num nível de intensidade altíssimo, no limite. Quando ele consegue atingir isso, normalmente ele atropela os seus adversários. E aí ele fez isso contra o Madureira e muitas pessoas falaram assim, mas foi contra o Madureira. Não, era até para ser o contrário, porque quando você pega uma equipe mais fraca, teoricamente você entra mais relaxado. E o Flamengo elevou o nível de intensidade, de movimentos e atropelou o Madureira. Depois não aconteceu isso contra o Vasco. E nesse jogo agora na Ilha contra a Portuguesa, que era um time reserva, demonstrou algumas falhas que eram do início do trabalho do Rogério, né? Que pelo princípio de jogo do modelo de Rogério, quando ele está dentro do campo do adversário, que ele perde a bola e recupera rapidamente, isso não aconteceu. Eu estava até numa transmissão com o Luiz Roberto na Globo, fazendo Flamengo e Ceará, e quando eu acabo de fazer o comentário falando sobre aquele momento, falando assim, o Ceará está jogando com muito conforto dentro do campo do Flamengo. O gol do Ceará saiu, né, com Vina. Perdão. Então, os erros que o Flamengo comete, quando o jogo não encaixa, são erros que a gente já viu lá no início de trabalho, mas que também é compreensível por tudo isso que a gente abordou, que o Lédio falou. É impossível você ter um nível de intensidade jogando 2, 3 dias de diferença, né? E a gente parar para pensar, o Rogério tem quanto tempo de trabalho? 4, 5 meses. E eu já vejo muitos movimentos já automatizados pelos atletas. Mas ainda falta muita coisa, tem chegada de jogada de... O Flamengo ainda muito forte. E eu espero que dê tempo também para o Rogério, que não caia em pressão de torcida, em pressão política. Eu acho que o Rogério é um cara inteligentíssimo, de ótimas ideias, e se der tempo, a gente vai ver os frutos que ele vai colher lá na frente. Meses certinhos, Gabi, eu sempre sou ruim de conta, mas são 27 jogos, ou seja, não tem nem 30. Diz Luiz.
Não, foi o eu. Led que chamou. Pois não, Led. Pois não, querido. Não, é impressionante, né, cara? Que segunda-feira só se elogiava o Flamengo, o Rogério Ceni, pela vitória na Supercopa. Aí perde pro Vasco. É como se tivesse caído do mundo. O Flamengo não perdia pro Vasco há 5 anos. É o que eu digo, os clubes brasileiros, principalmente os melhores, eles não jogam contra o vento, cara, entendeu? Tem um adversário, o adversário também tem ambição, tem projeto, tem estratégia. O Flamengo agora vai jogar contra o Vélez. Eu acho até que o Flamengo é favorito. O Vélez é um bom time, está liderando o grupo, enfim, tomou de 7 do Boca, acontece. Agora, é um bom time. O técnico é bom, o Maurício Pellegrino. Agora, pode ser que perca. E aí, se perder é para cair o mundo. A gente ainda tem 5 rodadas. O Flamengo está escrito em algum contrato que Flamengo, Palmeiras, São Paulo tem que ganhar todos os jogos na Libertadores e esbufetear os adversários sem direito a revide. Claro que não, cara, entendeu? Senão o futebol vai perder a graça. Se toda derrota de um clube brasileiro tiver que ter um inventário porque perdeu, não faz o menor sentido, cara, entendeu? Então a gente tem que ter um mínimo de linha de raciocínio, entendeu? Ou é bom ou não é. Então, era bom segunda-feira, aí na quinta-feira já deixou de ser bom porque perdeu um jogo. Gente, o trabalho do Rogério é bom, pode não ser pleno, pode não ser perfeito, mas é um bom trabalho, como foi ótimo no Fortaleza, e só não foi bom no Cruzeiro porque não deixaram ele trabalhar, e no São Paulo a mesma coisa. Luiz, só respondendo a sua pergunta, o Fonseca, que era melhor centroavante do que empresário, não fez gol na final da Copa América, foi 1-1, o Bengoechea fez o gol de falta, e Túlio Maravilha fez o gol do Brasil, e o Uruguai ganhou dos pênaltis. Muito bem. Lédica, muito obrigado. Aliás, o Bengoechea que fez o gol do título do Uruguai jogando contra a Colômbia, em Buenos Aires. Acho que foi contra a Colômbia a final, né? A Argentina perdeu do Uruguai com o gol do Alzamendi na semifinal, na Copa. Aí é pra você ver. Bengoechea meteu o gol. Meteu o gol. E o seu uruguaio, 87. O Arrascaeta, costuma fazer boas exibições quando se precisa dele, né? Então, assim, acho que volta para o time, não há muitas dúvidas, embora, a menos que a lesão tenha se agravado, não tem muitas dúvidas. Não. E outro que se coloca na briga, que volta de lesão e volta bem, foi o Pedro, né? Pedro, no jogo de sábado, ele é quem marca os 2 gols.